Tem coisa que o dinheiro não compra e tem coisa que o dinheiro não aguenta. A gente sabe disso de cabeça, mas de vez em quando a vida manda uma prova que passa da cabeça pro peito, do tipo que fica anos depois que a história acabou. Em Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso, tem um cofre de ferro que os mais velhos ainda não conseguem explicar direito. Não é grande, não é bonito. É um cofre velho, de porta grossa, do tipo que os armazéns usavam nos anos 60 para guardar documento e dinheiro de safra. Ficava no escritório da sede paroquial, atrás de uma mesa de madeira, com uma fechadura de segredo que só 3 pessoas conheciam. Ninguém nunca arrombou esse cofre. Ninguém nunca jogou fogo nele. E quando ele foi aberto pela última vez, o que tinha dentro não era o que devia estar. Para entender o que aconteceu naquele cofre, você precisa entender o que havia dentro dele antes. E para entender isso, você precisa conhecer Deodato Ramos, um homem que achou que tinha sido esperto o suficiente para enganar a Deus e o povo de uma só vez. Santo Antônio do Leverger é uma cidade pequena às margens do rio Cuiabá, no Pantanal de Baixo do Mato Grosso, daquelas cidades que existem desde antes do Brasil ser Brasil, que tem rua de pedra no centro e casas de adobe nas beiradas, e onde todo mundo se conhece pelo nome do pai e pelo nome do avô. Não é cidade de soja nem de garimpo. É cidade de gado, de farinha, de pesca no rio e de festa de santo padroeiro que para tudo 2 vezes por ano. A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficava no alto de uma pequena elevação no centro do distrito de São Benedito, uma das comunidades rurais que dependiam da paróquia de Leverger. A igreja tinha paredes brancas de cal, sino de ferro que tocava às 6 da manhã e às 6 da tarde, e um terreiro de terra batida que a chuva deixava vermelho e o sol deixava cor de poeira. Do lado, a sede paroquial, uma casa baixa de alvenaria onde ficavam os documentos, os utensílios da missa e o cofre. As terras da igreja, 32 hectares de cerrado limpo na margem do Córrego Bonito, não eram da diocese, eram da comunidade. Foram doadas ao longo de 40 anos por famílias do lugar que não tinham muito, mas que tinham fé e tinham noção de que terra comunitária é o tipo de coisa que sustenta o povo quando tudo mais falha. A terra produzia arrendamento modesto, que pagava a manutenção da igreja e ajudava as famílias mais necessitadas da comunidade. Deodato Ramos era o tesoureiro da Associação Comunitária da Igreja do Perpétuo Socorro havia 11 anos. Não havia sido eleito por aclamação nem por admiração. Havia sido eleito porque ninguém mais queria o cargo. Tesoureiro de associação comunitária no interior é trabalho sem salário, com responsabilidade e com a certeza de que você vai ouvir reclamação quando falta dinheiro e silêncio quando sobra. Deodato havia aceitado porque sabia que o cargo dava acesso ao que ninguém mais tinha: os documentos das terras, a lista dos arrendatários e o cofre. Fisicamente, Deodato era o tipo de homem que não parece perigoso. Barriga média, cabelo penteado para o lado, camisa social de manga comprida mesmo no calor de Leverger, que é um calor que faz a roupa grudar no corpo desde as 8 da manhã. O dente de ouro aparecia quando sorria, e ele sorria bastante, porque sorrir é barato e faz a gente baixar a guarda. Os dedos gordos com o anel de prata se moviam enquanto falava, como se as mãos quisessem participar da conversa. Havia 11 anos que Deodato observava aquelas terras. 11 anos calculando o arrendamento que podiam render, olhando para o córrego bonito que cortava a propriedade e imaginando o que alguém de fora pagaria por aquilo. Não era impulsivo. Era do tipo que espera, que deixa a ideia assentar, que planeja por etapas sem que ninguém perceba que está planejando. Esse tipo de homem é o mais perigoso porque não tem pressa e não deixa marca. Padre Aristeu chegou à paróquia de Santo Antônio do Leverger em 1998, vindo de uma paróquia pequena em Várzea Grande, onde havia servido por 12 anos. Tinha 67 anos quando a história aconteceu. Altura média, costas um pouco curvadas, a batina surrada no cotovelo direito que ele remendava ele mesmo porque não via necessidade de mandar para a costureira. A bengala fina de madeira escura era velha como ele. E, segundo ele mesmo, serventia apenas para apontar direção quando as palavras não chegavam primeiro. Aristeu não era o tipo de padre que grita no sermão. Era o tipo que fala baixo e faz a pessoa ao redor ficar em silêncio, sem saber exatamente por quê.
Havia algo nos olhos pequenos dele. Pequenos, mas abertos de um jeito específico, como quem está vendo um pouco mais do que você acha que ele está vendo, que fazia as pessoas medir as palavras antes de falar. Não por medo. Por respeito de um tipo que não é ensinado, é sentido. Conhecia cada família da comunidade pelo nome e pelo histórico. Sabia quem estava bem, quem estava mal, quem estava fingindo que estava bem. Quando Deodato começou a movimentar a ideia da venda das terras, foi Aristeu quem primeiro sentiu o cheiro errado, não por prova, não por fofoca, mas por aquele jeito que os velhos têm de reconhecer intenção antes de ela aparecer em palavras. Dona Fátima Correia morava na casa mais próxima da igreja. 50 metros de distância, um caminho de terra que ela fazia todos os dias desde 1981. O lenço preto no pescoço havia chegado em 2009, quando o marido Joaquim morreu de derrame, e desde então era parte do corpo dela como os cabelos brancos e a mão direita com artrite. Não usava por luto permanente, usava porque era do tempo em que mulher honrava o luto e ela não via motivo para mudar. Tinha sido ela e Joaquim, em 1984, que doaram os primeiros 10 hectares para a igreja. Não eram ricos. Tinham o sítio, tinham o gado pequeno e tinham a clareza de que terra doada para a comunidade era terra que ninguém ia tomar enquanto a comunidade existisse. Essa clareza havia sido passada pelo pai de Joaquim, que havia chegado no Mato Grosso antes da estrada de Cuiabá existir, e que havia aprendido na pele o que acontece quando gente de fora chega numa terra sem dono registrado. Fátima guardava a chave reserva do cofre desde 2003, quando o tesoureiro anterior foi embora para Cuiabá. Não era a chave principal, era a chave de emergência, que ficava num envelope lacrado dentro da Bíblia de capa dura que estava no segundo prateleiro da estante da sala dela. Tinha esquecido que tinha até o dia em que precisou lembrar. A ideia da venda apareceu numa reunião de março de 2018. Deodato apresentou como solução para um problema real. O telhado da igreja estava cedendo em 2 pontos. O sistema de água da sede paroquial havia estragado e o caixa da associação não cobria nem metade do conserto. Apresentou um levantamento de custos, papel impresso, coluna de números, tudo com aparência de seriedade. E no final do documento havia uma linha que dizia: alternativa de captação, alienação parcial de imóvel rural da associação. Nenhuma das 23 pessoas na reunião entendeu alienação parcial de imóvel rural na primeira leitura. Deodato explicou. Vender uma parte das terras, uma parte pequena, disse, uns 8, 10 hectares da extremidade. A parte de baixo, longe do córrego que não estava sendo arrendada de qualquer jeito. Era mentira, disse Dona Fátima anos depois, com a precisão de quem repetiu a frase muitas vezes para fazer ela soar como fato e não como raiva. A parte de baixo era a parte que pegava o córrego, e o córrego era o que valia. A reunião não decidiu nada naquele dia. Padre Aristeu pediu que levassem o assunto para casa, conversassem com as famílias e voltassem no mês seguinte. Deodato concordou com o sorriso do dente de ouro. Por dentro, já tinha o prazo que precisava. Entre março e junho, Deodato trabalhou. Não com barulho, com movimento silencioso, do tipo que a gente só percebe quando olha para trás. Visitou as famílias uma por uma. Com alguns foi com o argumento do telhado. Com outros, com o argumento de que a terra parada não servia para ninguém. Com os mais velhos, que tinham mais apego, foi com o argumento de que vender uma parte preservava o todo, que se não consertasse o telhado, a igreja ia cair, e aí não ia ter mais nada para preservar. Cada visita tinha um argumento diferente, cortado na medida de quem estava ouvindo. Isso é a coisa que os homens de Deodato sabem fazer, não convencer todo mundo da mesma coisa, mas convencer cada um de uma coisa diferente que leva para o mesmo lugar. No fim, das 23 famílias, 12 tinham cedido, não concordado de coração, cedido, que é diferente. Padre Aristeu soube dessas visitas pela ordem em que aconteciam. A primeira pessoa que Deodato visitou havia chegado na missa de domingo com um jeito diferente. Menos firme, mais esquivo. A segunda, a mesma coisa.
Quando a quinta família chegou na missa com aquele ar de quem foi convencido de alguma coisa que ainda não digeriu, Aristeu foi até Deodato depois da missa e disse sem elevar a voz: "Antes de a próxima reunião acontecer, eu preciso ver os documentos da terra. Todos eles", disse Aristeu. Deodato sorriu com o dente de ouro e disse que claro, que com certeza, que era só marcar um horário. O horário nunca foi marcado. Em julho de 2018, Renato Salávia apareceu em Santo Antônio do Leverger pela primeira vez. Veio de Primavera do Leste, que é cidade de soja grande no leste do Mato Grosso, e chegou numa caminhonete prata nova com pneus de granja que deixavam rastro de barro na rua de pedra do centro. Boné de empresa agropecuária, calça cargo, aperto de mão rápido. O tipo de homem que já foi a 200 lugares antes desse e vai a 200 depois. Não foi direto à comunidade. Ficou 2 dias em Leverger. Conversou com o cartório, com o registro de imóveis, com um advogado local que fazia esse tipo de levantamento por encomenda. Quando saiu da cidade, tinha uma pasta com a situação jurídica das terras da Igreja do Perpétuo Socorro, o histórico de doações, os arrendamentos em vigência e a nota que o advogado havia inserido ao final. Imóvel de titularidade associativa, alienação requer deliberação de assembleia com um quórum mínimo de 2/3 dos associados. 2/3. Deodato tinha 12 das 23 famílias. Precisava de mais 3. O que aconteceu nas 3 semanas seguintes não tem registro escrito, porque Deodato era cuidadoso com o que colocava no papel. Mas 3 famílias que haviam resistido até então cederam em agosto, cada uma com uma história diferente, cada uma com uma razão que parecia razoável na superfície e que, olhada de perto, tinha a caneta do dente de ouro por baixo. A assembleia foi convocada para o dia 18 de agosto de 2018, numa tarde de sábado. Deodato havia preparado tudo com cuidado: a pauta impresa, a lista de presença, o quórum contado de antemão. Das 15 famílias que havia trabalhado, 13 compareceram. Das 8 que ainda resistiam, 6 foram. Padre Aristeu foi, Dona Fátima foi. A reunião começou às 2 da tarde, e a temperatura dentro do salão paroquial estava em torno de 36 graus, que é o tipo de calor que cansa a resistência das pessoas antes que qualquer argumento precise ser apresentado. Deodato apresentou a proposta: venda de 32 hectares, não mais 8, não mais 10, mas os 32 inteiros, para um comprador não identificado pelo valor de R$240 mil. O dinheiro, disse ele, pagaria o telhado, o sistema de água, reformaria o salão paroquial e ainda deixaria reserva no caixa por anos. Padre Aristeu pediu a palavra. "Quem é o comprador?" indagou Aristeu, a bengala fina, apoiada no chão. "Um produtor rural de fora que prefere não se identificar antes do fechamento", respondeu Deodato. "Por que 32 e não 10 como foi apresentado em março?" indagou Aristeu de novo, no mesmo tom. "Porque o comprador quer a propriedade inteira. Parte não interessa para ele." "Então é o comprador que decide o que a comunidade vende", disse Aristeu. Não como pergunta. O salão ficou em silêncio por um momento que durou mais do que devia. A votação foi apertada. 15 votos a favor, 8 contra. O quórum mínimo era 2/3 de 23, exatamente 15,3, que o estatuto da associação arredondava para 16. Deodato tinha 15. Havia um voto que faltava. A família Pedroso, seu Atílio e Dona Conceição, que tinham doado 2 hectares em 1991, havia chegado cedo na reunião e ficado calada durante toda a apresentação. Seu Atílio tinha 81 anos e Dona Conceição 78, e os dois ouviam tudo com aquela atenção específica dos velhos que já viram muita coisa e por isso não se apressam em reagir. Quando chegou a hora da votação, seu Atílio pediu 1 minuto. Pediu para Deodato explicar de novo o que aconteceria com o córrego bonito depois da venda. Deodato disse que o comprador respeitaria a legislação de área de preservação permanente. Isso não foi o que eu perguntei, disse seu Atílio devagar. Deodato repetiu a resposta com outras palavras. Seu Atílio ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Dona Conceição. Ela tinha o terço na mão. Ele virou para o Deodato e disse: Não, disse seu Atílio.
15-9. A assembleia foi encerrada sem deliberação. Deodato saiu da reunião com o sorriso no lugar, porque era o tipo de homem que não deixava o rosto entregar o que estava pensando. Mas foi para casa com uma conta diferente na cabeça. Tinha prometido a Renato Salavi que a assembleia aprovaria em agosto. Salavi havia dado um adiantamento, não registrado em dinheiro vivo, entregue dentro de um envelope pardo numa tarde de julho no estacionamento de um posto de Leverger. O adiantamento era de 30 mil reais, que Deodato havia guardado no cofre da sede paroquial porque era o lugar mais seguro que conhecia e porque, na lógica torta dele, o cofre da igreja era o lugar em que ninguém ia procurar o dinheiro de uma traição à igreja. Nos dias seguintes à assembleia fracassada, Deodato foi visitar seu Atílio, não uma vez, 3 vezes. Na primeira levou argumento, na segunda levou pressão velada, na terceira levou dinheiro dentro de um envelope. Seu Atílio recebeu nas 3 visitas, ouviu nas 3, e na terceira pegou o envelope, abriu devagar, olhou para o dinheiro e devolveu. Se Conceição soubesse que você veio aqui com isso, ela ia chorar, disse seu Atílio. Eu não quero ver ela chorar por causa de você. Vai embora. Deodato foi embora, mas não parou. O elemento divino entrou nessa história de um jeito que Padre Aristeu nunca descreveu como milagre. Descreveu como sonho, que para ele eram coisas que podiam ser a mesma coisa dependendo de quem sonhava. 3 noites antes da segunda assembleia que Deodato havia convocado para setembro, Aristeu sonhou com o córrego bonito. No sonho, o córrego estava seco, não pela seca, mas porque alguém havia tampado a nascente com terra. Ele ia andando pela margem e encontrava marcas de cerca nova onde não devia ter cerca. E no final do córrego seco havia um cofre de ferro aberto no meio do cerrado, e dentro do cofre não havia nada, só o fundo escuro. Aristeu acordou antes do sol. Ficou na cama por um tempo olhando o teto. Depois se levantou, pegou a bengala e foi até a sede paroquial no escuro da madrugada. Abriu com a chave que tinha. Ficou de pé no escritório, olhando para o cofre fechado. Não abriu, não tinha a combinação. A combinação era de Deodato. Ficou parado ali por um tempo e depois voltou para casa. Não contou o sonho para ninguém. Mas na manhã seguinte foi até o cartório de registro de imóveis em Leverger e pediu certidão atualizada das terras da associação. Quando a certidão chegou 3 dias depois, havia nela uma anotação que não devia estar. Uma promessa de compra e venda registrada em julho, assinada por Deodato Ramos como representante da associação, com o comprador identificado como Renato Salavi Empreendimentos Rurais, LTDA. A promessa de compra e venda registrada em julho era documento que Deodato não tinha autorização de assinar. A assembleia de agosto ainda não havia acontecido quando ele foi ao cartório, o que significava que havia assinado como representante de uma deliberação que não existia ainda. Era fraude documental. Não de interpretação difícil, não de argumento complexo. Fraude simples, registrada em cartório, com data que não fechava. Aristeu levou a certidão para um advogado em Cuiabá, não o advogado local, porque o advogado local havia feito o levantamento para Salavi, e Aristeu não sabia disso ainda, mas desconfiava. O advogado de Cuiabá leu, ficou em silêncio e disse: "Com isso aqui você paralisa a venda", disse o advogado, "e provavelmente responde por impugnação de ato societário. Mas vai demorar." "Quanto tempo?" indagou Aristeu. "Meses, talvez 1 ano." "A segunda assembleia é em 3 semanas", disse Aristeu. O advogado ficou em silêncio por um momento. "Então você precisa impugnar antes da assembleia, e precisa que a comunidade saiba antes de votar." Aristeu voltou para Leverger com os papéis. Naquela noite, sentado na mesa pequena da casa paroquial, escreveu uma carta à mão. Não digitada, não impressa, escrita com a letra de quem aprendeu a escrever quando escrever era feito para durar. Endereçou a cada uma das 23 famílias da associação e pediu para Dona Fátima ajudar a entregar. Dona Fátima passou 2 dias entregando as cartas. Ia a pé nas casas mais próximas e pedia carona nas mais distantes. A mão com artrite segurando o envelope, a mão boa batendo na porta. Não dizia muito além de que o padre havia pedido que lessem antes da reunião.
Não precisava dizer mais, porque o nome de Aristeu nas cartas já dizia o que precisava. Das 23 famílias, 21 foram à reunião de setembro. Deodato chegou cedo, com Renato Salave do lado. Desta vez sem boné, de camisa social, tentando parecer mais da região do que era. Quando as pessoas começaram a entrar e Deodato viu a quantidade, e viu os rostos, e viu o padre Aristeu sentado na primeira fila com a certidão dobrada na mão, o sorriso do dente de ouro ficou menor. Não sumiu, diminuiu. O tipo de sorriso que a pessoa mantém porque tirar o sorriso seria admitir que percebeu. Aristeu não abriu com discurso. Abriu com pergunta. Deodato, em que data você assinou a promessa de compra e venda das terras em nome da associação? Indagou Aristeu. O salão ficou quieto. Tem algum equívoco nos documentos? Disse Deodato. A data está aqui, disse Aristeu, segurando a certidão. 15 de julho. A assembleia foi 18 de agosto. A deliberação que te autorizava a assinar nunca aconteceu. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes naquele salão foi o tipo de coisa que as pessoas que estavam lá descrevem diferente cada uma, mas concordam no essencial. Deodato tentou 3 argumentos. Os 3 foram desmontados pelos documentos que Aristeu tinha na mão. Renato Salave ficou quieto e foi ficando cada vez mais quieto conforme os minutos passavam, porque homem de fora em reunião de comunidade que azeda não tem nada a ganhar ficando. Tentou sair antes do final e seu Atílio, que tinha 81 anos e estava sentado perto da porta, disse com a voz de quem não está pedindo. Fica aí, você comprou uma coisa que não era para ser vendida. Precisa ouvir. Salave ficou. No final, a Assembleia votou pela anulação de qualquer ato praticado por Deodato em nome da associação desde janeiro daquele ano, pelo afastamento imediato do cargo de tesoureiro e pela comunicação ao Ministério Público. 21 votos a 0, porque Deodato e Salave não votaram, e quando a votação terminou, os 2 já não estavam mais no salão. Padre Aristeu não discursou. Quando a votação terminou, fechou os papéis, pegou a bengala e disse apenas: "Domingo tem missa às 8, apareçam", disse Aristeu. Deodato foi embora de Santo Antônio do Leverguer em menos de 2 semanas. A denúncia ao Ministério Público havia sido feita, o processo havia sido aberto, e a cidade pequena não é lugar para quem tem processo aberto, e não tem mais cargo nem argumento. Mudou para Cuiabá, depois se soube que foi para Rondonópolis. O adiantamento de R$30 mil que Renato Salave havia dado e que Deodato havia guardado no cofre da sede paroquial, ficou. Não porque Deodato esqueceu, ficou porque, na correria da saída e com o processo na cabeça, Deodato havia deixado a combinação do cofre anotada num papel que estava dentro de uma gaveta da mesa do escritório paroquial. Não intencionalmente. Era o tipo de descuido que acontece quando a cabeça está em outro lugar. Quando a nova diretoria da associação tomou posse em outubro e foi organizar o escritório, encontraram o papel com a combinação. Padre Aristeu foi quem abriu o cofre. Dona Fátima estava do lado, mais 2 membros da nova diretoria. Era uma tarde de outubro, o calor ainda pesado, a luz de tarde entrando pela janela pequena do escritório. A chave girou. A porta abriu. O que viram dentro do cofre fez Dona Fátima recuar um passo. Dentro do cofre não havia dinheiro. Havia carvão. Não cinza. Não papel queimado. Não nada que sugerisse que alguma coisa havia pegado fogo ali dentro. Carvão de madeira, negro e duro, cobrindo o fundo do cofre de um lado ao outro. O tipo de carvão que fica depois de madeira longa no fogo alto. Cheirava a fumaça velha, aquele cheiro que fica na parede de cozinha a lenha por anos. O cofre estava fechado à chave. Não havia sinal de fogo em nenhuma parte, nem na porta, nem nas paredes do escritório, nem no papel e nos documentos que estavam em cima da mesa. O cofre estava frio quando o padre Aristeu tocou na lateral com a mão. Frio como metal fica quando fica num cômodo fresco por tempo longo. Não quente, não morno. Frio. Dona Fátima ficou olhando por um tempo sem dizer nada. Depois deu 2 passos para trás e sentou na cadeira que estava atrás dela. Passou o terço do pescoço para a mão. Ficou assim por um momento. Meu Deus,
disse Dona Fátima. Não com espanto de teatro, com o jeito quieto de quem acabou de entender uma coisa que não tem explicação que a razão alcance. Padre Aristeu ficou de pé, olhando para o carvão no fundo do cofre por um tempo longo. Depois fechou a porta do cofre devagar, deu a volta na chave e ficou com a chave na mão. Não disse nada. A história do carvão no cofre saiu de Santo Antônio de Leverger, antes que qualquer um dos presentes decidisse contar. Nessas coisas, no interior, não é a pessoa que conta, é o ar que leva. Em 2 dias, quem estava em Leverger já tinha ouvido alguma versão. Em 1 semana, havia chegado em municípios vizinhos. Em 1 mês, tinha gente de Cuiabá perguntando se era verdade. As versões foram crescendo conforme viajavam, como acontece com toda a história que passa de boca em boca no interior, onde o narrador acrescenta o detalhe que faltava e tira o que atrapalha o ritmo. Em algumas versões, o cofre havia sido aberto com clarão de luz. Em outras, havia cheiro de enxofre. Em outras ainda, havia marcas de queimado na parede que sumiram sozinhas. A versão de quem estava presente, Padre Aristeu, Dona Fátima e os 2 membros da diretoria, não tinha nenhum desses elementos. Era mais simples e, por isso mesmo, mais difícil de explicar. O cofre estava fechado, frio, sem sinal de fogo, e o dinheiro que havia sido guardado ali era carvão. Padre Aristeu foi o único que deu declaração sobre o assunto uma única vez para um grupo de paroquianos que veio perguntar pessoalmente. Disse o seguinte: não sei o que aconteceu dentro daquele cofre. Sei o que estava lá dentro quando abrimos. Além disso, não é minha conta para fechar, disse Aristeu, e não falou mais sobre o assunto. Processo contra Deodato Ramos correu por 2 anos e resultou em condenação por fraude documental e desvio de função. A pena foi suspensa por ser primeira condenação, mas o nome ficou no registro. Renato Salave tentou reaver o adiantamento pela via judicial. O processo durou mais tempo ainda e foi arquivado quando o advogado dele não encontrou prova documental do pagamento, porque o envelope pardo num estacionamento de posto não deixa rastro em cartório. As terras da Igreja do Perpétuo Socorro continuaram onde estavam. O córrego bonito continuou correndo. O telhado da igreja foi consertado com uma vaquinha que as famílias organizaram em 2 semanas quando a história da fraude saiu. Ninguém precisou pedir 2 vezes, e o dinheiro foi suficiente para o telhado e para reformar a sede paroquial inteira. Dona Fátima doou mais 5 hectares à associação em 2020, não porque alguém pediu, mas porque sim. Na escritura, ela pediu que constasse o nome de Joaquim junto com o dela. O tabelião disse que era incomum, mas possível. Ela disse que era o jeito certo de fazer. As terras passaram a ter 37 hectares. Cofre ficou na sede paroquial. Padre Aristeu mandou limpar o carvão, enxaguar o interior com água e deixar secar. Ficou usando para guardar os documentos novos da associação: escrituras, atas, correspondências do processo. Uma vez, um seminarista que havia vindo passar uns meses na paróquia perguntou ao padre se era verdade a história do carvão. Aristeu ficou em silêncio por um momento, que era o silêncio dele de quando estava escolhendo as palavras. É verdade que havia carvão onde devia haver dinheiro, disse Aristeu. O resto é conversa de quem não estava lá. O seminarista perguntou o que o padre achava que havia acontecido. Aristeu olhou para o cofre que estava com a porta fechada no canto do escritório e disse: tem coisa que a gente não foi feito para entender. Foi feito para respeitar, disse Aristeu. Esse é um desses casos. O seminarista ficou quieto. Nenhum dos 2 voltou ao assunto. Deodato Ramos nunca voltou a Santo Antônio do Leverger. Quem o viu em Rondonópolis nos anos seguintes disse que estava diferente, não na aparência, mas no jeito. Mais quieto. Menos do sorriso do dente de ouro. Como se alguma coisa tivesse desligado por dentro. Não houve nenhum relato de que ele havia falado sobre o carvão. Nem para a família, nem para conhecidos. A história que chegou até ele, porque chegou, como chega tudo no interior, ele recebeu em silêncio, segundo quem estava perto quando alguém mencionou. Renato Salave voltou para a Primavera do Leste e nunca mais foi visto em Leverger. O processo civil que ele moveu foi arquivado. A empresa dele, segundo o registro da Junta Comercial,
está ativa até hoje. Nenhum dos dois nunca deu explicação para nada. E talvez seja o jeito certo de ser, porque as histórias que precisam de explicação são as histórias que ainda não terminaram. Essa terminou no dia em que a porta do cofre abriu e Dona Fátima recuou um passo e pegou o terço na mão. Depois disso, o que restava era apenas consequência. Tem uma coisa que as histórias do interior guardam que as histórias da cidade às vezes perdem. A ideia de que o que você faz com o que não é seu tem um peso diferente do que você faz com o que é seu. Terra de comunidade não é terra de ninguém. É terra de todos, que é mais do que ser de alguém. Quem põe a mão em terra de comunidade não está roubando de um, está roubando de cada família que foi doando o pedaço ao longo dos anos, cada um com uma história, cada um com uma razão. As terras da Igreja do Perpétuo Socorro foram construídas por 40 anos de doações. 10 hectares de Fátima e Joaquim, em 1984, quando ainda não tinham casa própria. 2 hectares de seu Atílio e Conceição, em 1991. Outros menores, de outras famílias, em anos diferentes. Cada doação era um ato de fé. Não fé religiosa apenas, mas fé no tipo de coisa que só faz sentido quando você acredita que vai existir comunidade depois de você. Deodato havia tentado trocar 40 anos de fé por 32 hectares e um adiantamento em envelope pardo. O cofre respondeu do jeito que respondeu. Se isso tem explicação, não é explicação que caiba em palavra escrita. É do tipo que fica no peito de quem estava lá, e que quando alguém pergunta, produz aquele silêncio específico que é mais resposta do que qualquer coisa que a boca pudesse dizer. Padre Aristeu faleceu em março de 2022, aos 71 anos, de uma parada cardíaca durante o sono. Foi enterrado no cemitério de Santo Antônio do Le Verger, na mesma terra onde havia servido por 24 anos. O enterro teve mais gente do que o salão paroquial comportava. Pessoas de municípios vizinhos, ex-paroquianos que haviam ido para a cidade e voltaram naquele dia, algumas que Aristeu havia batizado e que agora tinham filhos próprios. A bengala fina de madeira escura ficou com Dona Fátima. Não por herança formal. Ela simplesmente pegou no dia do velório, devagar, e ninguém teve nada a dizer porque todo mundo entendeu que era o lugar certo para ela ficar. Na missa de 7º dia, o padre que veio de Leverger para celebrar pediu que alguém do povo dissesse uma palavra. Dona Fátima foi a única que se levantou. Ficou de pé na frente da igreja por um momento, o lenço preto no pescoço, a bengala do padre na mão direita, a mão da artrite. Ele não era de muita palavra, disse Dona Fátima, mas quando falava, era sempre o suficiente. Sentou. A missa continuou. O cofre ainda está lá. A nova tesoureira da associação, uma mulher de 40 e poucos anos, filha de uma das famílias que doou terra nos anos 90, usa ele para guardar os documentos da gestão atual. Atas, escrituras, contratos de arrendamento. Ela sabe a história. Qualquer pessoa que passa pela sede paroquial e pergunta sobre o cofre, ouve a história. Não com emoção exagerada, mas com aquela seriedade de quem está contando algo que é verdade e que, por ser verdade, não precisa de enfeite. O carvão foi guardado, não jogado fora, guardado num pote de vidro com tampa, na prateleira do escritório, ao lado dos documentos mais antigos da associação. Ninguém decidiu guardar. Simplesmente ficou, e ninguém teve coragem de jogar fora. E com o tempo ficou claro que não era falta de coragem, era acerto. Toda história que vale a pena contar tem um objeto que sobra no final. Aqui, o objeto é um pote de vidro com carvão numa prateleira de escritório de comunidade rural no interior do Mato Grosso. Não tem placa, não tem moldura, não tem explicação escrita do lado. Só fica ali, entre os papéis. E quem entra no escritório e olha para aquela prateleira sabe, sem precisar de ninguém explicar, que aquilo tem peso. Não sabe dizer exatamente por quê, mas sabe. Se essa história te tocou, você sabe o que fazer.